Olá pessoal, estamos de volta seguindo com nossos estudos sobre mitos, arquétipos e orixás no caminho da individuação. Chegamos à nossa aula de número 13, aula sobre o orixá Logum-Edé. Meu nome é Nilton Almeida, eu sou sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Quem é Logum-Edé, pessoal? Porque Logum-Edé é um orixá não muito conhecido no meio umbandista e no meio do candomblé ele também é um orixá raro, poucos são os seus filhos, então muito pouca coisa se conhece sobre o Logum-Edé, e nesse estudo o que eu quero fazer é desconstruir a figura que se tem de Logum-Edé, porque se passa Logum-Edé como um orixá, que é um orixá jovem, bastante jovem, praticamente um adolescente. Logum-Edé é filho de Oxum e de Oxóssi, então o que se tem notícia de Logum-Edé basicamente é que ele agrega tanto as características de Oxum como de Oxóssi, tanto características nos seus aspectos positivos, como também nos negativos. Isso faz com que Logum-Edé seja apenas uma réplica de Oxum e Oxóssi. Só que Logum-Edé é mais do que isso. Por isso que eu preciso desconstruir essa figura de Logum-Edé para que a gente possa entendê-lo, qual é o papel dele nesse caminho de individuação. Para vocês entenderem o que é individuação, eu convido vocês a irem lá nas primeiras aulas. Na primeira aula eu falo sobre o que é individuação, sobre o que é arquétipo. Os links vão estar aqui embaixo para vocês seguirem. Vamos seguir então com o Logum-Edé. Ao final da exposição, eu espero que você seja capaz de reconhecer o Logum-Edé histórico, que você reconheça o papel de Logum-Edé no panteão iorubá, que você compreenda o que Logum-Edé representa no caminho de individuação, refletir sobre o arquétipo que ele representa e reconhecer os aspectos de luz e de sombra do arquétipo de Logum-Edé. Vamos falar então de Logum-Edé, mas antes, gente, já notaram que existe um panteão de caçadores nesses orixás africanos? Todo mundo tem envolvimento com a caça. O próprio Ogum teve, o Oxóssi tem, as próprias deusas, algumas deusas passaram por esse panteão de caçadoras como Obá e como Euá. Então, por que a caça é tão importante? Porque sociedades primitivas viviam da caça. Então, a figura do caçador trazia alimento para a aldeia, trazia proteção para a aldeia. Por isso que tanto se fala em orixás caçadores. Como era bastante importante, as divindades então ligadas à caça também tinham bastante importância e também eram muitas. Então a gente tem, só para ter uma ideia, Oxóssi é um caçador do panteão iorubá, Erinlé é um outro orixá do panteão iorubá que é um caçador, o próprio Logum-Edé do panteão iorubá é caçador. Nós temos lá no panteão Jeje o Averequete, nós temos Mutalambô no panteão Banto, nós temos Gomobira, Kabila e Terecompenso. Tudo isso é do panteão Banto. Tudo isso aí, gente, é caçador. Ao longo da diáspora negra, Oxóssi e Logum-Edé aglutinaram essas figuras, a gente vai falar sobre isso mais tarde. No sincretismo africano, que a gente viu que existia um sincretismo africano muito antes da vinda para o Brasil, no sincretismo e na diáspora, eles favoreceram essa absorção das divindades por outras. É aí que acontece, que a gente chama de qualidade. Quando a gente fala em Oxóssi e Mutalambô, quando a gente fala em Oxóssi e Boalamo, a gente está falando de divindades que as figuras se aproximaram e Oxóssi, no caso que é o nosso estudo de hoje, assumiu a figura principal, mas tem qualidades. Qualidades são essas duas divindades que surgem o seu culto dentro do culto de Oxóssi. Isso aí então gerou o processo que a gente chama no Brasil de qualidade de orixá. É importante a gente saber disso para saber sobre o que estamos falando nesse caminho de individuação. O Averequete, ele é um Vodum, então é lá do panteão Jeje, que é ligado à caça e à pesca, e ele é visto como um Vodum jovem, como um adolescente, uma característica que Logum-Edé assumiu aqui no Brasil. Temos o Erinlê, que é um orixá da caça na região de Ijexá, é um caçador. Nós temos Mutalambô, que seria o pai dos caçadores dentro do panteão Banto. Nós temos Kabila, ainda no panteão Banto, que ele é um caçador e um pastor. Então o Kabila, além de estar ligado à caça, está ligado também à pecuária,
criação de gado, de ovelhas, tá? Tem já um aspecto aí ainda mais civilizatório. Temos Gongobira, que é um inquice, guerreiro e caçador ligado às águas. Nós temos Telecompenso, que é um inquice, pescador e caçador. Como eu falei, Oxóssi e Logon-Edé, eles aglutinaram essas divindades que passaram a ser vistas como qualidade desses orixás. Mais uma observação, pessoal. Antes de falar de Logon-Edé, eu preciso falar com vocês sobre uma figura importante também. Quem é essa figura? A gente tem que falar sobre Erinlé. Erinlé é o pai de Logon-Edé. A gente costuma falar que Logon-Edé é filho de Oxóssi e de Oxum. Só que a gente ainda fala mais especificamente, Oxóssi, Iboalamo e Oxum são os pais de Logon-Edé. Só que esse Iboalamo é um outro nome de um orixá chamado Erinlé, que é pai de Logon-Edé. Como no Brasil o Iboalamo é uma qualidade de Oxóssi, então a gente vai falar, Logon-Edé é filho de Oxóssi com Oxum, mas a gente precisa estudar isso porque Logon-Edé traz muitas características do Erinlé. A gente só vai entender Logon-Edé se entender um pouco do Erinlé. E aí vamos lá então falar sobre Erinlé. Quem é Erinlé? Ele é um caçador da região de Jexá, onde passa um rio chamado Erinlé. Lembra que eu já falei que os orixás têm seus nomes associados a rios? Oxum, Obá, Oiá, Euá. Erinlé é um rio e é também o nome de um orixá chamado Erinlé, que fica ali na região de Jexá. Erinlé significa caçador de elefantes, ora nas traduções, ora como a terra do elefante. A verdade é que o culto de Erinlé, ele aponta a ser a fusão de dois cultos, tanto da divindade do rio Erinlé, como de um caçador de elefantes que auxiliava os habitantes daquela região contra os seus inimigos. Então o culto de Erinlé é uma mescla dessas duas passagens na história dessa região. O símbolo do Erinlé, ele parece muito com o símbolo de Ossan que a gente viu na aula passada. É um ferro forjado, uma haste central, onde em cima fica um pássaro, e ele é circundado por 16 outras hastes, também cada uma com um pássaro. Ele é um pouco mais elaborado que o de Ossan, mas é muito parecido. Essa figura aqui é o Opá Erinlé, um cajado que ele usa para caminhar. E o Opá é um símbolo de autoridade. Os reis, Oxalá, tem o seu Opá Chorô, Ossan tem o seu Opá Ossan. Então isso é muito comum, né? Feiticeiros, sacerdotes terem o seu Opá, terem o seu cajado. Esse é o Opá de Erinlé, que é muito parecido com o de Ossan. A gente vai ver isso daqui a pouco ao longo do nosso estudo. O Erinlé, o culto dele, ele é realizado nas margens do rio Erinlé, preferencialmente nos lugares profundos do rio. Ora o rio fica mais fundo, ora o rio fica mais raso, ou nos locais mais profundos, são chamados de Ibu. Daí então o termo Iboalamo, significando que o poder dele, a força do Erinlé, vem da profundeza da terra. Então, nos locais onde o rio é mais profundo, ali se cultua o Erinlé. Ele está centrado, tudo do Erinlé fica em volta do rio, né? Todo o seu culto tem a ver com esse rio, que é um afluente do rio Oxum. E o Erinlé, ele é considerado miticamente, mitologicamente, filho de Iemanjá e de Olokun. Vamos falar de Olokun mais tarde na aula de Iemanjá, que é uma divindade também muito pouco conhecida no Brasil, mas seria o pai de Erinlé, juntamente com Iemanjá. O Erinlé, ele é um orixá, que ele é um caçador, ele é um pescador e ele é um médico por conta do seu grande conhecimento da floresta e da flora, e nesse aspecto ele tangencia bastante o domínio de Ossan. Na verdade, ele até dominou a questão da flora e da medicina muito antes de Ossan, que Erinlé é anterior a Ossan. Além do poder curativo da flora, o Erinlé também domina o poder curativo e preventivo da culinária, usando os alimentos como medicamento na prevenção de doenças. Em algumas das regiões da África, o Erinlé é visto como masculino, em outras como feminino. Não é um caso de ser um orixá hermafrodita, um orixá andrógeno, mas simplesmente algumas regiões veem como uma deusa, outras como um deus. Mas, de qualquer maneira, essa questão passou o Logon-Edé, que no Brasil é visto como um orixá também andrógeno, coisa que na África não existe essa dúvida. Na África, o Logon-Edé é um orixá masculino. Vamos ver agora um mito rapidinho do Erinlé para entendê-lo ainda mais. O Erinlé, ele era um caçador de caça de grande porte. Caçava leopardos, elefantes, animais de grande porte, macacos,
Ele era muito hábil, muito corajoso, ele sempre voltava das suas incursões na mata com uma caça que ele distribuía para a aldeia. Ele também era muito conhecido pela sua lealdade ao rei local. Tá? Lógico que isso despertou insatisfação, inveja de algumas pessoas que tramaram algo contra o Erinlé. O que elas fizeram? Elas começaram a roubar gado, os animais do estábulo do rei durante a noite, e o rei deu falta dos animais, convocou uma reunião e as pessoas disseram que isso aí foi o Erinlé que está roubando do seu estábulo. Né? Diziam que ele não caçava, na verdade ele roubava o gado do rei e dizia que ele caçava. E os animais roubados, dizia que eram animais de grande porte porque ele tirava a pele antes de trazer para a aldeia. Tá? O rei discordou, falando que, olha, meu gado é de carneiro de cabra, né? Mas ele tira a pele antes, por isso que o senhor está sendo enganado. Os engenheiros fizeram de tudo para caluniar a figura de Erinlé. E aí o rei mandou chamar o Erinlé para que se explicasse que negócio era aquele. O Erinlé ouviu todas as acusações e ele pegou e falou assim, olha, essa história está muito mal contada, porque eu sempre trouxe caça, nunca ninguém reclamou dizendo que a caça tinha gosto de carneiro de cabra, eu sempre trouxe antílope, eu sou um caçador de grande porte, será que não tem ninguém aqui para me defender? Será que ninguém vê eu chegar com a caça? Que história é essa? Aí o rei pegou e falou assim, olha, tudo bem, porque algumas pessoas ficaram do lado do Erinlé, outras não. O rei pegou e falou assim, olha, a opinião está muito dividida, Erinlé, você precisa que você me prove o que você tem a dizer sobre isso. E aí o que o Erinlé fez? O Erinlé disse que ia provar. O Erinlé foi para casa, o Erinlé fez as oferendas aos ancestrais dele, e o Erinlé pegou as peles que ele tinha como prova, pele de macaco, pele de leopardo, pele de antílope, todos os animais que ele caçou, que eram de grande porte, ele pegou, trouxe e apresentou para o rei. Disse, olha aqui, as minhas peles falam por mim, aqui está o produto da minha caça, eu não estou roubando seu gado. Eu não faço isso, eu sou um caçador de caça de grande porte. E aí o rei pegou e falou assim, olha, as peles falam por você, então o assunto está encerrado. O Erinlé, ele voltou para casa, mas ele voltou muito insatisfeito com a maneira com que o rei encerrou aquele assunto, porque o rei encerrou de modo que a dúvida não se extinguiu. Qualquer pessoa no futuro podia voltar a acusar o Erinlé sobre aquilo. Ele ficou muito chateado. Ele passou a fazer roupas com as peles que ele tinha, né, para provar que era ele que tinha caçado. E ele começou, pessoal, a caçar por perto, ele não ia mais para longe. Ele queria que as pessoas vissem ele caçando. Mas ele ficou muito magoado, aquilo foi remoendo o Erinlé, aquela situação não ficou resolvida para ele. E aí um belo dia ele foi para a mata, tinha um local onde ele ia fazer as orações dele, ele foi para a mata, mas ele nunca mais voltou. As pessoas sentiram falta do Erinlé, foram procurar, foram até o local onde ele fazia as orações dele, mas eles só encontraram as armas da caça dele e uma quartinha de onde jorrava uma água incessantemente, o tempo inteiro jorrando uma água. Uma quartinha, uma espécie de uma garrafa de barro. Imagina um filtro em miniatura, e dessa quartinha saía água incessantemente. Saía tanta água que aquele fio d'água se transformou num rio, que passou a ser chamado Rio Erinlé, onde o Erinlé é cultuado. Tá aí uma figura de Erinlé, para quem não conhece, parece muito com um Oxóssi. O que diferencia ser um Erinlé é essa quartinha que ele carrega na mão dele. Vou passar aqui o cursor em cima da quartinha. Isso é uma quartinha, tá? E aqui está o ofá de todo caçador. Essa figura do Felipe Caprini nos mostra que esse orixá é o Erinlé, pai de Logum-Edé. Como é que a gente pode entender esse mito aí? Porque esse mito está falando de como que a solução mal conduzida de alguns assuntos pode levar a, os efeitos que ela traz. Fala também de como que a calúnia, como que a mentira, como que a desconfiança, como que a inveja, elas podem deixar efeitos que duram muito tempo e talvez nunca passarem, e serem muito, muito difíceis de serem revertidos. Foi o que aconteceu com Erinlé. Ele então passou a se vestir como pele de animais, uma característica que passou para Logum-Edé. Logum-Edé também sempre é representado vestindo peles de animais, representando a sua coragem e a sua verdade, é o que ele tinha para mostrar, o produto da caça dele, o que ele fazia. Ele estava mostrando o tempo inteiro a sua verdade e a sua coragem.
Os animais de grande porte, as feras que ele caçavam, né, representam tudo aquilo que precisa ser conquistado, a animalidade, tudo que é difícil de ser domado. E os animais domésticos simbolizam a preguiça e a vida ociosa, coisa que Erinlé detesta. Esses atributos Logum-Edé herdou, como o combate à mentira, o combate à calúnia, o combate à inveja, aos mentirosos. Essas são as características que Logum-Edé assumiu, porque Erinlé tem um culto muito reduzido no Brasil. Tá? O Logum-Edé é muito mais conhecido do que o próprio Erinlé. Aí mais uma figura do Erinlé, mostrando para o rei os produtos da caça, né? Lá um elefante, uma pele, e o rei observando o que ele estava apresentando, se justificando, se defendendo. Então vamos agora poder falar de Logum-Edé, mas Logum-Edé sofreu preconceito e falta de informação pela pouca qualidade, pouca informação daquilo sobre ele, tá? Ele é um dos orixás que mais sofreu com essa desinformação a respeito do culto dele. Pode ser chamado de Logum-Edé tudo junto, ou Logum-Edé, tanto faz, essa forma de escrita. Em Yorubá é O Logum-Edé, o senhor guerreiro de Edé. Edé é uma cidade, né, onde existia o culto dele. Parece que Edé não tem mais culto de orixá, ela está muito mais ligada à religião muçulmana. Mas Edé, na Nigéria, foi uma cidade onde houve um culto muito forte de Logum-Edé. Edé fica no estado de Oxum, a sudoeste da Nigéria. Vou mostrar daqui a pouco para vocês o mapa. Fica ao longo do rio Oxum, tá? Nas estradas de Oxogbo e Ogmoxô e Ifé. Vou mostrar para vocês o mapa, tá? Aqui está a Nigéria, né? Como a gente sempre usa esse mapa para se pegar. Aqui está Ogmoxô, aqui está Ifé. Dando mais ainda um zoom, aqui está Edé, ó. Aqui está o rio Oxum, aqui está Edé, aqui está o rio Erinlé, um dos afluentes, onde então essa história que a gente está contando tem muita ligação com essa cidade aqui chamada Edé. Esse dito em Yorubá, que eu não vou nem me arriscar a falar, significa o menino que o homem velho respeita. E a tradução dessa frase aí. Talvez seja essa a razão, a tradução, o motivo de, no Brasil, Logum-Edé ser visto como um menino. Jogaram para ele uma característica dengosa, indefesa e até vaidosa, por conta até de Oxum. Tá? Mas se você transformar isso como o jovem que o homem velho respeita, ganha uma outra dimensão, não fica mais uma criança. Né? Porque o Logum-Edé, ele é um orixá masculino, ele é um guerreiro, ele é um caçador. E na África não existe relato dele ser andrógeno, como eu já falei. Ele não é um orixá meigo e calmo, como a gente costuma pensar aqui no Brasil. Ele reinou na cidade de Ijexá, demonstrando ser um guerreiro bastante inteligente, bastante astuto, bastante ardiloso, e conquistou respeito junto a todos os orixás. Por isso que se fala, o jovem que o homem velho respeita, porque apesar da pouca idade, aparente inexperiência, ele angariou respeito pela sua inteligência, pela sua competência. Ele é tido como um guerreiro bravo, e impiedoso, tá? Bastante, às vezes até violento em alguns relatos. Características muito similares a Ogum. Lembro lá do mito de Ogum? Ele é um orixá da caça, da pesca, da fartura, então ele abençoa com progresso e com abundância, com prosperidade. Ele pune a falta de caráter, ele pune a mentira e ele pune a falsidade. Aí uma ilustração mostrando um Logum-Edé não tão meigo como as figuras que a gente costuma ver no Brasil. A gente está vendo aí um caçador, tem uma arma na mão e carrega esse outro instrumento, chama Iruquerê. Oxóssi também carrega esse instrumento. É uma característica dos reis e dos príncipes. Isso é uma espécie de um cetro. Ele também serve para espantar moscas, mas os reis e príncipes carregam isso como um sinal de realeza. Aí está uma figura de Logum-Edé dando a sua característica africana. O Logum-Edé, o Obá e a Ewa, que a gente já viu, esses dois orixás aqui, Obá e Ewa, eles sofrem bastante com a pouca informação a respeito dos seus cultos. Logum-Edé é filho de Oxum e de Oxóssi, como a gente já viu. Então criou-se uma fantasia de que ele é um orixá que harmoniza e supera as características do pai e da mãe, tanto os positivos como os negativos. O Logum-Edé é simplesmente uma cópia exacerbada de Oxóssi e de Oxum.
Só que o Logum-Edé, ele é um orixá independente, ele tem sua energia própria. Como uma divindade, ele precisa nos impulsionar na individuação. Ele não pode só pegar carona em Oxóssi e em Oxum, ele tem que ter as características e a energia própria dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele é considerado, pessoal, o orixá mais elegante do panteão iorubá. Ele, como um caçador, ele representa o desenvolvimento civilizatório do homem, e ele é símbolo de prosperidade e de formação de comunidades, como todo caçador. O caçador traz consigo a responsabilidade pela comunidade. A comunidade gira em torno da figura do caçador porque ele que sustenta. Então o Logum-Edé tem esse atributo. E ele é considerado um guerreiro das matas, mas ele é um guerreiro que guerreia como um caçador, ou seja, com estratégia, não é a violência pura e simples, é uma coisa dosada, pensada, pegando lá carona muito nas características de Oxóssi. E ele é respeitado devido à sua bravura, à sua inteligência e à sua coragem. Ele combina, então, características dos pais, e ele nos fala da harmonização dos opostos, uma característica de individuação, harmonia de opostos, de masculino e feminino. Ele faz isso bem juntando as características de Oxóssi e de Oxum. Como um caçador, ele é aquele que tem que atingir um alvo, ele tem que atingir uma meta. Mas para isso ele tem que estar harmonizado com a intuição e com a inteligência, entre o equilíbrio e a razão, haver uma conversa. Ele não pode estar pendendo só para a razão ou só para a emoção. Ele tem que estar no caminho do meio para que ele possa fazer valer o papel que ele veio cumprir. Mas, Newton, mais um caçador, né, que a gente, né, qual é o papel de Logum-Edé? Ainda não fui convencido pelo papel de Logum-Edé no panteão. O Logum-Edé, ele defende a lei e a ordem. E aí, para isso, assim como Oxóssi, né, ele usa a estratégia, e com Oxum ele busca um olhar acolhedor, trazendo o melhor que o outro tenha, ou seja, não é uma defesa da lei e da ordem pela repressão, mas pelo exemplo e pelo carisma, onde ele vai conseguindo convencer as pessoas, entendê-las e delas tirar o melhor que elas têm, e aí ele garante a lei e a ordem. Ele também reúne atributos de outros orixás, tá? De Euá, ele se aproxima muito com a questão da pureza e do distanciamento. De Obá, ele traz bastante o equilíbrio entre o masculino e o feminino. De Xangô, o equilíbrio entre razão e emoção. De Ogum, o arquétipo do herói. De Ossan, ele pega lá, herdando de Erinlé, a ligação com as ervas. Então, a gente consegue ver que o Logum-Edé é complexo. Ele não é só uma cópia de Oxóssi, de Oxum. Não é só um menininho dengoso. Ele é muito mais do que isso. Ao apresentar as características de Oxóssi e de Oxum, ele está falando do processo de individuação, a proposta desses nossos estudos. Quando ele fala em busca de harmonia de masculino e feminino, né, harmonizando essas energias que estão em nós, ainda estamos falando da harmonização. A capacidade dele de criar laços sem abrir mão da sua tendência e preferência pela solidão que Oxóssi traz, faz de Logum-Edé um orixá da independência e da liberdade. Ele se liga às pessoas, mas ele não está colado nas pessoas. Não depende de um grupo para ser quem ele é. Compreendem isso? Ele se destaca do grupo sem perder as suas raízes. Isso é muito legal, isso é individuação. Vamos falar então de independência e de liberdade, que são palavras, são valores, também tiveram seu sentido esvaziado pela nossa sociedade. Liberdade e independência, elas nos lembram de pessoas que têm autonomia, que pensam e que agem por si. No sentido geral, a pessoa que é independente e que é livre, ela tem autonomia, ela age por si só. Ela independe de autorização de alguém para fazer o que ela precisa, o que ela quer fazer. Só que isso requer o quê? Consciência. Porque quando eu digo que eu sou livre, eu tenho que falar, eu sou livre de quê? Ou quando eu quero me libertar, eu preciso saber do que eu quero me libertar. Porque senão fica difícil eu até me libertar, se eu não sei do que eu estou falando. Quando eu não tenho consciência do que está me oprimindo, do que eu preciso me libertar, ou se eu simplesmente quero me libertar de tudo, eu corro o risco de abrir mão, de cortar laços com coisas que podem me fazer falta no futuro, ou até que vão me prejudicar.
Por exemplo, se eu achar que a responsabilidade é uma prisão e eu quiser me livrar da responsabilidade, o que eu vou virar? Um irresponsável, não vou responder pelos meus atos, vou ficar inconsequente, vou virar um malfeitor? O que é isso? Eu preciso saber que liberdade é essa que eu estou procurando. Eu tenho que ter consciência do que eu quero me libertar. Nesse processo de individuação, isso traz um grande peso e traz a grande companheira da liberdade, que é quem? A responsabilidade. Toda liberdade tem o seu mesmo peso de responsabilidade, senão não é liberdade. E aí, ser livre não é fazer o que eu quero. Ser livre é até eu escolher o que eu quero fazer, mas não fazer apenas aquilo que eu quero, né? Se você for lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 12, primeira carta aos Coríntios de São Paulo, ele fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso é muito importante. Eu sei que eu posso fazer tudo, mas tem coisas que eu não devo fazer, que eu não consigo fazer, tem coisas que eu não posso fazer. E essa consciência é muito importante, que é isso sim, que te dá a base da liberdade. É a responsabilidade, é o reconhecer as limitações. Quando você pensa em liberdade como se livrar daquilo que te prende, você pode abrir mão do compromisso, pode abrir mão da honestidade, da lealdade, da fidelidade. Quando você quer simplesmente ser livre a qualquer preço, isso é muito perigoso, porque você pode estar passando por cima dos outros, passando por cima de valores, e a liberdade a qualquer preço deixa de ser liberdade. Quando não há consciência, tá? Você confunde liberdade com irresponsabilidade, é isso que eu quero falar. Quando você não tem essa noção, você acaba ficando irresponsável e não livre, e você ser irresponsável te leva a uma escravidão inconsciente. Quando você não sabe o que te prende, é pior. Porque quando a pessoa sabe o que está incomodando a ela, sabe o que está tolhendo a ela busca se livrar daquilo. Então, se eu sei o que está me dominando e se eu não gosto, a primeira coisa que eu faço, na primeira oportunidade, é me libertar. Quando um escravo sabe quem é o senhor dele, o que ele faz? Na primeira oportunidade, ele quebra aquela corrente, ele foge, não é isso? Mas quando você não sabe o que está te dominando, você é a pior das escravidões, porque você não tem noção e você acaba até se revoltando contra quem quer abrir teu olho. Sabe quando você está num relacionamento complicado? Uma pessoa que está te consumindo, você não está bem naquele relacionamento, mas você está envolvido por várias coisas, sei lá, pelo tesão, pela paixão, e a pessoa te alerta, olha, cuidado, você não está falando o que você faz, você se revolta contra quem está te avisando, porque quer destruir teu relacionamento. Ou quando você tem alguma dependência, um cigarro, está fumando demais, ou bebendo demais, chega alguém e fala, para com isso, você está exagerando, eu paro quando eu quero, para gostar da minha vida. Então, quando você não tem noção de que você está sendo escravizado, é a pior coisa do mundo, você se revolta contra quem quer te libertar. É importante você ter a noção para que você possa ter a opção. Ser escravizado porque quer, ou se você vai querer buscar a tua libertação. Esse esvaziamento do sentido da liberdade, ele ocorre porque a gente vê a liberdade como um fim e não como uma consequência. É isso que eu estava falando há pouco. Quando você quer a liberdade a qualquer preço, é perigoso, porque você pode fazer qualquer coisa para ter a tua liberdade. Mesma coisa como se fosse com a felicidade. A felicidade a qualquer preço é perigosa. Você pode passar por cima de valores de pessoas, da lei, da honestidade, por conta de ser feliz. Isso é escravidão, isso não é liberdade. Mesma coisa é liberdade. Ela tem que ser uma consequência dos seus atos, e não um fim em si. É o que você faz que te deixa feliz. É o que você faz que te torna livre. Então são consequências das suas opções, do modo de vida, e não a finalidade. Tá? Como se fosse uma premiação, né, que você alcançou pela sua conduta, e aquilo te liberta, aquilo te faz bem, que dá um retorno positivo para você. É isso que é importante você ter na sua cabeça. Quando você faz escolhas conscientes, você está livre e você se responsabiliza por elas, pela consciência. É essa liberdade que o Lugman deve falar para a gente. Ela vem da onde? Do autoconhecimento. Famosa individuação. Então você é livre porque você se conhece e você sabe o que você quer. Você sabe o que é bom para você e você sabe que as suas escolhas afetam tudo à sua volta.
as pessoas, o ambiente, o futuro, e isso te dá a condição de escolher. É essa liberdade que o Logun Edé vem falar para a gente. Então você assume a direção da sua vida, você busca o que você quer para a sua vida, e porque quando você abre mão da direção, quando você tem uma vida que não tem meta, que não tem rumo, você abre mão da sua liberdade. Você se torna um escravo inconsciente, alguém vai mandar você fazer alguma coisa porque você não sabe o que quer. Aquela velha história, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso que Logun Edé fala. Não saber para onde ir não é liberdade. A liberdade é a escolha e não a completa falta de opções, de diretriz. Como um Deus, né, ele é um orixá, Logun Edé nos impulsiona a alcançar esse entendimento além da nossa liberdade física. Lembra dos 3 planos, né, que o ser humano interfere, o plano físico, o plano psicológico e o plano divino? Logun Edé nos impulsiona a pensar nisso. Quando você fala em liberdade, né, ela não é só a liberdade física. Tá? Os seres humanos ele tem a natureza humana e tem a natureza animal. Nós temos o aspecto humano, dos valores, pensar no outro, viver em sociedade, da nobreza de sentimentos, isso é coisa do humano. Mas nós também temos uma natureza animal, das necessidades fisiológicas, enfim, de proteção, de procriação. Então o ser humano vive, né, com essas 2 naturezas. Só que ele precisa entender que a natureza humana ela é melhor quando ela se sobrepõe a animal, senão ele vira só um animal. Ele não está nem apto, talvez, para viver em sociedade. Então precisa ter essa consciência. Que nos diferencia dos animais é que nós temos a natureza humana. Precisamos fazer com que a natureza humana domine, coordene a animal. Essas 2 naturezas, tanto a humana como a animal, elas têm 3 leis que a gente precisa entender porque a gente as obedece. Está falando que a gente precisa harmonizar essas 2 naturezas para que a humana se sobreponha ao animal. Ou então a gente vai citar igualando aos animais. Quais são essas leis, tá? Esses pilares que governam essas naturezas humana e animal? É a criação, é a manutenção e a destruição. É um ciclo de vida, né? É o início, o meio e o fim. Essas 2 naturezas passam por esses 3 pilares, por essas 3 fases da vida: a criação, a manutenção e a destruição. Só que quando você está só obedecendo à natureza animal, o que acontece? Criação se iguala a sexo, a manutenção se iguala a posse e a destruição se iguala a violência, muito parecido com o que estamos vivendo hoje nas redes sociais ou nos programas de TV, enfim, os valores que estão aí um pouco deturpados, onde o criar se associa ao sexo, onde a manutenção é a posse, é ter a casa mais bonita, no bairro melhor, é ter roupas da moda, de grife, e a destruição é o que? A violência, você está sempre passando por cima do outro, a violência física mesmo, ou destruir qualquer coisa que possa vir a ser o seu oponente, o seu concorrente. Isso é estar só regido pela natureza animal. Quando você leva isso para o âmbito da natureza humana, a coisa muda de figura, porque a criação passa, por exemplo, a produzir esperança, a manutenção passa a possuir valores e a destruição a eliminar, por exemplo, o egoísmo. Viram como é importante você ter essa noção e você ter a escolha para que você possa ficar livre, ser responsável por aquilo que você escolhe? A liberdade, ela não está no ato que a gente pratica, mas na consciência que nós temos dos nossos atos. Esse exercício de consciência, ele dá força, né, para dizer não ao instinto e faz com que a gente se comporte, se movimente, faça escolhas não pelo prazer ou pela dor, mas pelos valores. Porque o ser humano, ele faz escolhas, ele diz sim ou não à vida em virtude do que ele ganha ou do que ele perde. Explicando melhor, prazer e dor, né? Castigo e prêmio. Só que isso ainda é uma escravidão, ou seja, você age bem porque você vai ser premiado, você vai ser reconhecido. E você deixa de agir mal porque você está fugindo do castigo, fugindo da sanção da lei. Isso é agir ainda muito horizontalmente, prazer e dor. Quando que são exteriores a você.
Quando você passa a agir pelos seus valores, você age muito mais livre, porque você age com a sua escolha, com aquilo que vai ser bom para você. Então você age corretamente porque aquilo te faz bem. E você deixa de agir errado porque aquilo te faz mal. Então não é o exterior, mas são as escolhas internas que te movem, são os valores, aquilo que agrega, que compõe a tua essência. A inteligência animal, ela vai viver em função da necessidade, do medo, do prazer ou da dor, e a humana em função dos valores. A liberdade, então, ela é fruto de quê? De autoconhecimento, daquilo que a gente vai cultivando enquanto valores que norteiam a nossa caminhada. A liberdade e a independência, elas não são um fim, elas são consequência daquilo que a gente pratica. Vamos falar agora do arquétipo de Logomandé, que é o quê? Autoconhecimento. Esse arquétipo do autoconhecimento, ele é a busca do ser humano pela expansão da sua consciência. A gente está aqui nessa terra, encarnado, né, vivendo nesse corpo, e o nosso destino é expandir a consciência. Tá? Queiramos ou não, a gente vai ampliando a consciência com as experiências que a gente vai tendo. E quando você faz isso de uma maneira consciente, aprendendo, você só tem a ganhar. Essa expansão envolve, então, você ampliar a percepção que você tem sobre si e sobre a sua realidade. Quando você expande a sua consciência, você percebe que você não é só você, o seu mundo não é só você, existe toda um entorno que você influencia e que também influencia você. Você tem uma essência que ela é una com um todo, você começa a se perceber participante de um todo, mas mesmo assim individualizado. Isso é autoconhecimento, isso é ampliação de consciência. Você para de viver no modo automático, de só ser reativo, você começa a pensar, você começa a compreender por que você se comporta dessa maneira e não da outra, e você começa a perceber o que você está levando para o mundo, o que o mundo está trazendo para você. É estar consciente, é estar vivendo o momento presente. Quando você alia isso à disciplina, você ganhou o autodomínio. Você não se deixa levar pelo prazer e pela dor, pelas emoções simplesmente. Você pratica o autoconhecimento e começa a ter alegria em viver. Você se torna até uma referência. Né? Você chega nos ambientes, as pessoas, opa, que poderes a pessoa tem sobre si, que autodomínio, que interessante. Isso gera sensualidade, isso gera prazer, isso gera alegria, isso gera tudo de bom para quem consegue viver isso com equilíbrio. Você começa a catalisar os ambientes, as mudanças, pela sua simples presença. Você consegue ser um influenciador das pessoas. Vamos falar de aspectos de luz e de sombra, então, desse arquétipo de autoconhecimento. A luz está o quê? Você tem alegria, você tem bem-estar com a vida. Você conhecer muito bom, você saber quem você é, o que você tem de bom e o que você pode melhorar, isso te dá muita alegria, isso te dá tranquilidade diante de você mesmo. Traz vitalidade, traz saúde, traz energia, você tem pensamento aberto, buscando aprender. E você não busca culpados, porque erros acontecem. E tudo que acontece simplesmente é o somatório de tudo aquilo que vinha acontecendo antes. Você tem plena consciência de que tudo que acontece era a única coisa que podia acontecer. Então você não busca culpados, você assume responsabilidade. Isso é muito legal. Você tem consciência dos atos que você pratica e percebe que a mudança começa pelo seu interior. Você para de querer mudar o outro e começa a entender que a mudança tem que ser sua. Né? Você reconhece a sua sombra e sabe onde você precisa mexer. Você assume os erros, você pede perdão, para de julgar o outro e você estimula o outro, buscando nele um potencial que ele talvez não conheça, mas que você vê e sabe estimular. Você celebra as coisas que você tem. Essa é a luz do autoconhecimento. Contrapartida, não tem só luz, existe também sombra. Você começa a se sentir o máximo, né? O excesso da autoimportância, por se conhecer, então ninguém melhor do que você, sabe? Aquela coisa do beijo no ombro. Você fica narcisista, você fica manipulador, você, por não se conhecer, deixa-se manipular, você fica prepotente, você fica egocêntrico, orgulhoso, ou você fica pessimista, ou vê tudo vai dar errado, nada vai dar certo, tem medo de tudo, uma desorganização de pensamento e de vida, completamente irresponsabilidade ou ausência de metas, a gente pode encontrar dentro desse arquétipo
do autoconhecimento. Vamos aos mitos? Nesse mito, Logum-Edé devolve visão a Erinlé, lembrando que Erinlé é o pai de Logum-Edé. Tá? Então, nesse mito, eles eram caçadores, eles eram amigos, mas eles não sabiam que eles eram pai e filho. Tá? E andavam na mata fazendo as suas caças. Eles eram os melhores caçadores daquele local, porque os dois juntos eram imbatíveis, tinha uma harmonia muito grande entre esses dois caçadores. Era muito legal a amizade e a sintonia que existia entre eles. O Logum-Edé, como caçador, flechava lá os pássaros, mas ele sempre respeitava o pássaro das feiticeiras. Sempre tinha lá um interdito. Aquele pássaro não podia ser caçado. Logum-Edé respeitava esse interdito. E Logum-Edé, um pacto com as feiticeiras, ele carregava dentro de uma bolsinha, de um adô, como se fala, que é um jornal, tinha fórmulas mágicas que as feiticeiras deram para ele, tinha um pós, enfim. Aí ele carregava aquilo sempre, e respeitando, vendo harmonia com a mata e com as feiticeiras, respeitando os interditos delas. Lá um belo dia, o Logum-Edé se distraiu e o Erinlé matou um pássaro da feiticeira. Na mesma hora, as feiticeiras se revoltaram, lançaram um feitiço e os dois ficaram cegos. O que o Logum-Edé fez? Ele foi lá, tateando, pegou lá dentro do adô dele um pó que ele tinha recebido das feiticeiras. Com aquele pó, o Logum-Edé devolveu a luz para os olhos do Erinlé. Lembrando que eles não sabiam que eram pai e filho. Eram muito amigos até então. E aí o Erinlé voltou a enxergar, o Logum-Edé ficou cego, porque gastou o pó nos olhos do Erinlé. E eles continuaram andando, tá? Mesmo assim, o Erinlé seguiu o Erinlé pelo leito do rio e eles chegaram numa lagoa onde Oxum estava se banhando. Erinlé era o pai de Logum-Edé, mas já não tinha relacionamento com Oxum. Eles estavam separados. E sem saber, Logum-Edé e Erinlé caçavam juntos, sem saber que eram pai e filho. Mas chegaram na lagoa onde Oxum se banhava. O Logum-Edé apresentou o amigo para Oxum. E ali, quando Oxum e Erinlé se reencontraram, renasceu um amor que estava ali, latente. Dessa união deles surgiu o rio Inlé. Desse rio saiu um peixe que Logum-Edé montou e o Logum-Edé recobrou a visão. O que aconteceu? O peixe nadou e levou o Logum-Edé para o fundo do rio. Lá no fundo do rio ele encontrou Iemanjá e a Iemanjá adotou Logum-Edé, caiu de amores assim, maternais por Logum-Edé e deu as riquezas do seu reino, lembrando que Iemanjá é a mãe mitológica de Erinlé, tá? E deu as riquezas do reino dela para Logum-Edé. Nas margens desse rio, então, o Logum-Edé passou a viver, ora vivendo da mata, ora vivendo do rio, e ele ganhou os peixes de Iemanjá. Tá? Esse é o nosso mito, e o que a gente está aprendendo com ele? O que esse mito está trazendo para a gente? Esse mito, pessoal, ele fala do processo de autoconhecimento, e nesse mito, tanto Logum-Edé como Erinlé, eles são imagens diferentes de um mesmo personagem, da pessoa que está no autoconhecimento. Eu vou explicar para vocês. Essas figuras são a mesma pessoa, como está ali, e Erinlé é o eu antigo, Erinlé é o eu atual, Erinlé é o eu desconhecido, e Logum-Edé é o eu conhecido. São os aspectos ancestrais e os aspectos individuais que precisam estar harmonizados, interligados, para que o ego seja fortalecido. Tem que saber quem você foi, de onde você veio, teu passado, honrar o passado, ser feliz com ele, para estar bem no presente. É isso. Então essas figuras têm que estar harmonizadas. E era isso que acontecia quando eles caçavam muito habilmente. Eles se entendiam de maneira espetacular. Não tinha caçadores melhores do que os dois juntos. É essa a ideia da individualidade do ego bem integrado. Tá? Só que existem momentos em que os aspectos de sombra, ou uma falta de coerência, ou traumas, ou mágoas, uma hora pode haver um descompasso e haver um desequilíbrio entre esse eu passado e o eu presente, que uma quebra de harmonia que faz com que você comece a agir com pouca coerência e você rompe com valores que são importantes, você começa a ficar inconsequente e você já está cego, literalmente, e você acaba fazendo um monte de coisas que não competem, não são fiéis àquilo que você realmente... Isso traz sofrimento. Quando acontece isso,
e aí você começa a ter o retorno dessas ações que são complicadas, e você começa a assumir os erros que você tem, você começa então a reconhecer aquela parte desconhecida que você até então não tinha reconhecido, e começa o autodomínio, o Logun Edé devolvendo a visão para o Erinlé, quando você reconhece o passado, reconhece que você não estava apto ou disposto a reconhecer a sombra, você começa então a se reconhecer, essa questão de dar a visão para o Erinlé. Então você está harmonizando a ânima e o ânimo, está harmonizando o passado e o futuro, harmonizando opostos, fazendo pazes com a sua ancestralidade, e aí nasce o quê? Nasce o alto amor, que foi o que Oxum e Erinlé, né, fizeram quando se reencontraram na lagoa. E aí você cura a cegueira quando você domina a sua animalidade, quando você domina as emoções. Quando todas as emoções estão te cegando, você não consegue fazer nada direito. O dominar o peixe, o montar em um peixe, mas nunca é difícil, um animal escorregadio, montar um peixe dentro d'água. Quando você domina essa humanidade, você domina as emoções, você volta a ter o controle, volta a enxergar, você curou a sua cegueira e você vai profundamente nos aspectos inconscientes. O peixe mergulhar no rio tem tudo a ver com encontro com os aspectos inconscientes, encontrar a ancestralidade, a avó, né, a mãe do Erinlé. Então ele harmonizou todas essas instâncias e voltou com a consciência higienizada, harmonizada, com a cabeça no lugar. Iemanjá rege cabeça. Esse mito é muito bonito. Tá? Então é isso que é importante a gente estar percebendo nesse mito que a gente acabou de ver. Um outro mito, ele fala que Logun Edé roubou os segredos de Oxalá. Nesse mito, Logun Edé era um caçador solitário, infeliz, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso, tá? E pretensioso e ganancioso, uma pessoa assim complicada. Mas todos bajulavam porque ele era muito bonito. Mas ele era infeliz, né? Não podemos esquecer disso. E aí Oxalá conheceu Logun Edé e se compadeceu daquela situação, levou para a casa dele para viver sob a proteção de Oxalá. Deu a ele companhia, deu a ele sabedoria, compreensão, dividiu até alguns segredos, mas Logun Edé queria mais, né? E aí Logun Edé roubou alguns segredos de Oxalá. Roubou os segredos de Oxalá, botou naquela bolsinha que ele tinha lá no bordel dele e foi embora. E Oxalá, confiando, não percebeu, né, na artimanha de Logun Edé. O Logun Edé fugiu. Lógico que Oxalá deu falta, percebeu o que tinha acontecido, ficou muito chateado com a traição de Logun Edé. E o que Oxalá fez? O Oxalá foi, procurou um babalaô, fez sacrifício para ver o que ele podia fazer. E aí o que ele fez? Ele lançou sobre Logun Edé um feitiço. Ele disse que cada vez que o Logun Edé usasse um segredo que era dele, as pessoas reconheceriam que aquilo, na verdade, era de Oxalá e falariam: que maravilha, o milagre de Oxalá. Por mais que fosse o Logun Edé que fizesse, as pessoas reverenciariam Oxalá. Uma pessoa que é orgulhosa, né, que é vaidosa, isso seria muito chato. E aí Oxalá imaginou naquilo acontecendo, mas Oxalá não ficou satisfeito. Oxalá achou que era pouco. Ela queria mais um pouquinho de castigo para a tamanha traição do Logun Edé. E aí, o que Oxalá fez? Oxalá falou assim: a partir então desse momento, você vai ser homem durante um período e mulher em outro período. Você nunca vai se sentir completo. Não satisfeito ainda, ele pensou assim: sabe de uma coisa? Você também vai, ora, viver do rio comendo peixe, ora da mata comendo caça, porque você nunca vai estar satisfeito. Aí Oxalá ainda pensou naquilo acontecendo, mas ainda achou que era pouco e falou assim: não, você vai carregar essa sina pela eternidade. Oxalá transformou Logun Edé num orixá para que ele passasse essa situação para a eternidade inteira. O que esse mito está falando? Que Oxalá vingativo é esse? O que está acontecendo? Se Oxalá é pureza, se é amor, se é perdão. Mas o que esse mito está falando? Esse mito é muito interessante. Ele também é muito bonito, mas ele, para ser compreendido, pessoal, tem que pegar ele lá de trás para que possa, voltando, retrocedendo, para ele ser entendido, tá? Porque ele é complexo mesmo. É como que a falta de autoconhecimento não gera a sua individuação e te condena a se sentir incompleto. Uma pessoa que se sente incompleta, que se sente insatisfeita, essa pessoa ainda não iniciou, ainda não
começou o seu processo de individuação, que é um processo tão bonito, né, de saber quem você é. Então, como é que você pode se sentir incompleto? Só quem não se conhece é que pode estar com essa sensação. Essa ideia do castigo eterno, né, de ele virar um orixá, dá a ideia de um incômodo constante. Sabe quando essa dor não passa? Porque o tempo psicológico ele se arrasta às vezes quando a sensação é de dor, de desconforto. Então essa ideia de virar um orixá é para a eternidade, é como se o sofrimento é muito e ele parece não acabar nunca, né? É uma eterna insatisfação. Imagine pessoas que nunca estão satisfeitas, sempre estão reclamando, sempre tem um porquê, né, de estarem se sentindo mal e não tendo felicidade. Ser condenado, né, a ser homem em um período, mulher em um período, ele está sempre tendo que recomeçar. Imagina os relacionamentos dessa pessoa, né? Quando ele começa a afirmar, o relacionamento, ele virou mulher, aí tem que mudar. Daqui a pouco ele virou homem, então ele está sempre recomeçando, né? Ele está sempre se sentindo inadequado. Sabe aquela pessoa que não se encaixa em lugar nenhum, não se encaixa na vida, não se encaixa na família, não se encaixa no grupo de amigos, ele está sempre recomeçando a vida dele porque ele nunca está se sentindo apto a pertencer a alguma coisa. E ser condenado a viver hora da caça, hora da pesca, nunca estar satisfeito, é a pessoa sem foco, a pessoa sem referências. Ora ela quer estudar isso, ora ela quer estudar aquilo, ora ela está no relacionamento, ora ela rompe com esse e volta para o antigo, ora ela está num trabalho, ora ela está no outro, ela não sabe nunca o que ela faz da vida, não tem foco, não tem uma determinação. Né? É muito complicado esse tipo de pessoa. Tudo isso devido a quê? Ao autoconhecimento. Se a pessoa se perguntasse, né, o que eu quero realmente, o que me faz feliz, enfim, começasse a assumir as consequências dos seus atos e responder por realmente ele quer, ele começa então a ter respostas mais consistentes de si mesmo. Então Oxalá e Logum-Edé, nesse mito, gente, mais uma vez, eles representam momentos psicológicos diferentes da mesma pessoa. Oxalá e Logum-Edé nesse mito é a mesma pessoa que não consegue se perdoar, porque são pessoas que habitam a mesma pessoa em momentos diferentes. Oxalá somos nós no momento atual. Tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente experimentou, as nossas vivências acumuladas no tempo, boas ou ruins, tudo que a gente está trazendo, né, junto conosco, que pesam ou que não, mas somos nós nesse momento atual. E o Logum-Edé é aquela pessoa que está dentro de nós, que a gente muitas vezes sufoca, que a gente não conhece muito bem, mas que está ali ainda, pode ser aquela criança ferida, pode ser aquele adolescente ainda não compreendido, todos aqueles aspectos que a gente abafa em nós, que a gente não reconhece em nós, estão lá no Logum-Edé, e às vezes esse eu que a gente não reconhece se revolta ou nos faz tomar decisões muitas vezes precipitadas, ou pela vaidade, pelo ego inflado, pela insatisfação, pela inexperiência, pelo pouco conhecimento, a gente se arrepende das ações que esse eu nos fez tomar e nos punimos. E começamos a nos siliciar emocionalmente. É isso que os castigos que Oxalá impôs a Logum-Edé se referem, nos sentindo eternamente incompletos, insatisfeitos, mas porque a gente não se permite ser feliz. Porque perdões você precisa se dar, concessões você precisa se dar ao longo da vida, para que você possa se entender, se permitir que essa criança ainda abafada fale, chore, que esse adolescente extravase aquilo que ele precisa extravasar, o que você precisa desaguar para que você possa viver em completude com todos os eus que habitam em você, com harmonia, se perdoando, se gostando. É isso que muitas vezes está faltando na gente. E a gente não percebe e passa a vida num silício muito perigoso o tempo inteiro. São as nossas feridas emocionais que não cicatrizam, que a gente não se permite observá-las. Uma boa terapia, uma vivência mediúnica equilibrada, bem direcionada, um coaching ajudam você a cicatrizar. E mais a gente vai falar aqui, né? O Oxalá precisa acolher esse Logum-Edé e parar de castigá-lo. E o mito fala da necessidade do auto-perdão para que possamos fazer a nossa. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido essa figura fantástica que é Logum-Edé. Nossa aula está trazendo bastante
reflexão para todo mundo que está acompanhando. É muito bom receber o retorno que vocês dão para a gente através aí da rede social. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com quem você percebe que vai gostar de receber esse conteúdo. E a nossa próxima aula vai ser sobre Nanã, o orixá mais velho. Que a gente tenha uma boa reflexão, que a gente seja feliz e a gente se vê na próxima.